Que Deus vos abençoe. Eu quero falar de uma maneira um tanto mais tranquila. Quero estudar com vocês a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. É claro que eu não vou pegar todo o conteúdo. Eu aconselho a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que desejam conhecer melhor o conteúdo desta mensagem. Você encontra no YouTube, ou melhor, você encontra no Google, na página A Palavra Original de Goiânia. Você consegue, porque foi traduzido pela Gráfica de Goiânia. Então é a palavra falada. A mensagem é a maior batalha jamais pelejada, pregada em 11/3/1962. Eu quero nesta manhã ler as Escrituras em 2 aos Coríntios 10. E desde já pedir as desculpas todas as vezes que a gente vai falar. Eu acho que o sistema nervoso contribui e acaba um pouco de irritação na garganta. Mas tudo está sobre o controle daquele que pode todas as coisas. Então a Escritura está em 2 aos Coríntios 10, no verso 3 e 4. Paulo escreve assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pai querido e amado Senhor, uma vez mais nesta manhã, gratos a Ti pelo dom da vida, gratos a Ti por estar em nós, por Sua palavra ser a mesma ontem, hoje e eternamente, e que nesta manhã, Pai, sejamos abençoados. Eu oro por todos os nossos ouvintes, ali em Costa Marques, região, ali na Bolívia, enfim, Pai, por todas as partes aonde é possível, através desse canal, ministrar a Sua palavra. Ajuda-me a ajudar aos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas é muito bom ter essa oportunidade e essa escritura aqui do apóstolo São Paulo aos Coríntios já nos dá uma grande lição. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, vivendo na carne, nós não temos que lutar contra a carne. Daqui a pouco nós vamos ver a lição que o apóstolo São Paulo nos dá em Efésios capítulo 6, a orientação, que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Embora essa maior batalha jamais pelejada está dentro dos nossos sentidos, para viver aqui nessa dimensão chamada tempo, nós precisamos da visão, do tato, da audição, nós precisamos do olfato, do paladar, porque o nosso corpo natural, ele foi constituído para viver aqui nesta terceira dimensão que chamamos terra. Não é este o meu assunto, mas para que nós possamos captar um pouco o conteúdo do que eu quero expressar aqui nesta manhã, lembrando que eu vou usar os parágrafos, mas quero usar as escrituras que nos dá base a este assunto tão tremendo. A partir do parágrafo 44, então, Deus nesta última era
nos promete um profeta. Se você for em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Em Lucas capítulo 17, sobre os últimos momentos da história do ser humano, a Bíblia disse que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da manifestação do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Então, o que vale nos lembrar é que nos dias de Noé havia um profeta e seu nome era Noé. E a geração dos dias de Noé estava na mesma condição da geração a qual nós também nos encontramos. Veja que Jesus continua dizendo em Lucas, capítulo 17, que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será nos dias da manifestação do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam e vendiam. Então, estes são bases de sustentação, a qual nós podemos ver que Deus, nesta última era em que nós estamos vivendo, nos enviou um ministério profético através de um vaso que Deus usou para esta dispensação com a revelação de toda a palavra de Deus. Mateus capítulo 17, no versículo 11, os discípulos fizeram uma pergunta ao Senhor dizendo: por que dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja que este mensageiro tem um trabalho específico que é de restaurar todas as coisas. Mas restaurar o quê? Lembre-se que Amós 3,7 disse que certamente o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, nós podemos perceber que existe algo aí que os profetas têm um trabalho mais especial, mais específico, para que então o povo chegue ao conhecimento da verdade, porque Deus não envia julgamento sem antes ele enviar a via de escape, sem ele dar os seus avisos, e é isto que Amós está referindo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 10, você vai encontrar que na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou através dos seus servos, os profetas. Estas são as escrituras que nos dão sustentação. E se nós formos em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então Deus já tem se manifestado através do alarido, e nós estamos vivendo já os últimos momentos da mensagem do alarido. A voz de arcanjo a qualquer momento será ecoada, e os santos em Cristo que já partiram ressuscitarão. E nós que temos ouvido o alarido seremos transformados no abrir e fechar de olhos para encontrar com o Senhor nos ares quando a trombeta do Senhor tocar. Então, meu precioso e amado ouvinte, irmão, irmã, através deste meio de comunicação, quero
participar ou compartilhar com vocês uma das mensagens que Deus enviou através do profeta William Branham, o qual cremos que a palavra de Deus através deste servo foi tão eficaz que nós fomos alcançados e temos um grande prazer em compartilhar com você estas verdades. Então, aqui no parágrafo 44, ele diz assim: então, quando um exército está preparado para a batalha, veja, se existe uma batalha, então o exército tem que ficar preparado, porque o exército é um tipo de autoridades do nosso país que ele é preparado para a guerra. Exército, marinha e aeronáutica são autoridades que protegem a nação. Então veja essa expressão e vamos comparar aqui um pouquinho com o exército. Eu não tenho muito conhecimento da marinha, nem tanto quanto eu tenho como que se diz? Marinha, exército e aeronáutica, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento do exército, porque eu servi o exército em 1983 e eu posso então compartilhar um pouquinho do que é o exército. Naquela época, era a época da Guerra das Malvinas e nós tivemos treinamentos para aquele evento. Graças a Deus não foi preciso ir por questão de um dia, mas todo o exército brasileiro estava pronto, caso fosse necessário, nós estaríamos ali. Na época era o presidente Figueiredo, e nós treinamos dias e mais dias e estávamos preparados para aquela guerra. É isto que o profeta William Branham está dizendo, que quando um exército está se preparando para a batalha, primeiro ele tem que selecionar os seus soldados. E eles têm que estar vestidos para o combate e têm que estar treinados para combater. Então tem que haver um treinamento, e quando é feito este treinamento, se seleciona quais são os soldados que captaram melhor o treinamento, quais são os soldados que estão em melhores condições de saúde, quais os soldados que estão aptos para tomar a linha de frente. Meu irmão, minha irmã, e nós estamos vivendo uma era, um momento de que estes soldados do Senhor Jesus Cristo também precisam estar treinados para este combate. Nós estamos na linha de frente contra um inimigo que tem o propósito como ladrão que vem para roubar e matar e destruir. Jesus disse que Satanás também tem o mesmo instinto, e eu e você, como soldados que fomos qualificados por Deus, precisamos estar atentos, porque o diabo tem suas artimanhas, tem os seus soldados, e eles não dão trégua, eles procuram meios e forma para nos destruir. Mas se uma vez nós estamos treinados pela palavra, a promessa é que somos mais do que vencedores, uma vez que estivermos em Cristo e Cristo estivermos em nós. E Cristo estar em nós não é dizer isso, não é uma questão de intelecto, é questão de uma vida vivida, é Ele realmente estar em nós para fazer a diferença. Eu quero lembrá-los da escritura de Lucas, capítulo 14, versículo 31 e 32, para que eu possa comparar aqui com este parágrafo, com parte deste parágrafo 44. Diz assim, Lucas 14, 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz.
Em outras palavras, qual é a nação que vai guerrear contra a outra nação se ela não está com soldados à altura para enfrentar aquela nação? Estes oficiais, estes generais, estes sargentos, estes cabos, estes soldados, eles precisam estar treinados para enfrentar esta nação inimiga. O que Jesus está dizendo a mim e a você é: como eu e você podemos enfrentar este exército de Satanás se nós não estivermos enquadrados, alinhados e posicionados com a palavra? Precisamos estar de forma correta. Veja que esses soldados, eles têm que estar vestidos para o combate. Então, como cristão e como cristã, a nossa luta não é carnal, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Então, nós temos que estar vestido com a armadura do cristão, porque é a maior batalha jamais pelejada. E no parágrafo 44, continua dizendo assim: e eu creio que a maior batalha que jamais se tem pelejado agora mesmo está pronto para se processar. Veja que nós estamos aí nesta guerra biológica, guerra política, guerra religiosa, guerras e mais guerras, cumprindo o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, exatamente sobre o quarto selo, rumores de guerra, pestes, e enfim, meu irmão, minha irmã, nós estamos sentindo aí na pele e podemos ver que apenas um vírus já está causando todo este pânico, todo este medo. Mas se você está revestido com a armadura de Cristo, se você tem Cristo no seu coração e a sua vida está no altar, seus pecados confessados, então o momento é de vestir esta armadura de um cristão para enfrentar esta batalha. Veja bem, ele disse: eu creio que Deus tem estado selecionando a seus soldados, e creio que os tem estado vestindo e treinando à frente da batalha que está fixada, e tudo está pronto para o começo. Então veja que nós precisamos estar vestidos, nós precisamos estar posicionados para enfrentar esta batalha, vestidos como soldados. Os soldados têm a sua vestimenta de passeio, o soldado tem a sua vestimenta de combate, o soldado tem a sua vestimenta de trabalho. E como cristãos e cristãs, é melhor que estejamos fardados para enfrentar esta batalha jamais pelejada. Isto é para anciãos, isto é para meia idade, isto é para jovens, isto é para adolescentes, para pré-adolescente, e isto é para crianças. Todos nós precisamos estar vestido a vestimenta de Deus para enfrentar esse exército inimigo que é Satanás. Agora, é só eu e você lermos a Bíblia Sagrada que nós vamos ver este exército que nós estamos enfrentando. No parágrafo 45, diz assim: esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e os seus anjos. Dá para que nós entendamos que esta guerra, essa batalha espiritual já tem uns bons anos. Deus tem advertido isso desde o Éden. Deus tem enviado seus profetas e tem trazido mensagens de advertências. Como eu sempre digo, a Bíblia ela tem uma mensagem de paz, com certeza, ela tem mensagem de alegria, de cura, de libertação, mas ela também tem uma mensagem de exortação, de correção, de advertência,
Por quê? Porque nós estamos em uma guerra contra hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. E para que você entenda esta batalha que já houve, Isaías 14, a partir do versículo 12 até o versículo 15, Isaías escreveu assim: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E isto aconteceu, e foi exatamente no Éden que Satanás e seus anjos foi lançados sobre a terra. Agora, em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, Ezequiel diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que quem nós estamos no momento sendo treinados para enfrentar é alguém que já esteve no céu, é alguém que realmente tem um currículo de treinamento já ao longo dos anos, e muitos dos nossos irmãos e irmãs o têm enfrentado, e ele continua aí até a última batalha. Deus está nos treinando para esta batalha jamais pelejada. No versículo 13 de Ezequiel 28, a Bíblia diz: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Veja, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim. Veja bem, é alguém treinado. Ele era querubim, ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Então veja que é um camarada sagaz, astuto, um camarada que te observa dia e noite, que tem os seus soldados treinados para matar, roubar, destruir. É muito sagaz, hostil, e ele está constantemente te perturbando, quando não é na carne, é na sua alma, é nos seus pensamentos que ele vem trazer pensamentos. Jesus disse em sua palavra, ou eu bem sei, que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então veja que este inimigo sagaz, esse exército invisível que nós enfrentamos, não é com carne e sangue que o venceremos. Nós precisamos de ter um nível de fé mais elevado para esta batalha invisível. No versículo 16 de Ezequiel 28, ele diz assim: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ficou orgulhoso, ficou soberbo, ficou prepotente. Então, quando
você encontra uma pessoa assim, que ela é elevada, ela é orgulhosa, ela é arrogante, então ela é uma pessoa que herda isso destes anjos das trevas. Veja bem, estas pessoas acabam se aliando ao exército de Satanás. Veja, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. William Branham disse assim: você quer conhecer uma pessoa, dá um pouco de poder para ela, e então você vai saber se ela é humilde, ou ela é prepotente, ou ela é arrogante. Em outras palavras, ele estava expressando assim. Agora veja, então quando Deus, a primeira batalha jamais pelejada não foi na terra. Essas escrituras que nós lemos nos prova isto, vê? Foi pelejada no céu. Miguel e seus anjos contra Lúcifer, e eles o expulsaram do céu. Então aquele grande exército do diabo e todos os seus demônios caíram sobre a terra. Foi a terça parte dos anjos que ele conseguiu corromper, que foi expulso do céu e agora lançado sobre a terra. Então, meu irmão, minha irmã, é melhor que sejamos treinados pela palavra de Deus, e os nossos treinamentos é vida de oração, é vida de jejum, é vida de consagração, é vida de leitura da palavra, para que nós possamos discernir quais os passos que o inimigo está dando. Quando você levanta o seu calçado, o seu sapato, o diabo quase pisa em seu calcanhar, porque ele está aí te estudando as suas técnicas. Ninguém mais do que o diabo sabe se tu oras, se tu jejuas, se tu ler a Bíblia, se tu consagras ou não. Ele está à espreita com os seus demônios para te derrotar, para derrotar a sua família. Veja que ele não trabalha. Todos os dias tem um novo jogo, todos os dias tem uma nova moda, todos os dias tem uma nova onda para levar as pessoas a se afastarem de Deus. São poucas as pessoas que realmente leem a Bíblia, são poucas as pessoas que realmente estão preocupando com suas vidas espirituais e está enfrentando esta guerra, esta batalha, e ainda não percebeu as artimanhas de Satanás. Veja, então aquele grande exército do diabo e todos os seus demônios caíram por terra, e Deus sabia que haveria uma batalha, e eu creio que ele sabia desde o princípio tudo o que aconteceria. Se nós voltássemos a Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós iríamos ver que Deus avisou isto para Eva ao transgredir da palavra. Ele disse: a tua semente e a sua semente. Veja, a semente da serpente e a semente da mulher iriam estar em uma batalha jamais pelejada. E Deus disse à serpente e disse à mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Ela lhe ferirá o calcanhar, a semente da serpente, mas tu a esmagarás, a semente da mulher. Seria um outro assunto que nós precisaríamos de tempo para falar sobre isso, mas eu quero dizer que a origem desta batalha jamais pelejada foi no Éden, e um casal ali caiu em transgressão, Adão e Eva. Eles eram eternos como Deus é eterno. Na verdade, Eva ainda não tinha o nome de Eva, era chamada de mulher. Ela só recebeu o nome de Eva depois do pecado, porque Eva quer dizer mãe de todos os seres viventes. Então,
após o pecado, Adão coloca o nome na mulher. Os animais todos já tinham seus nomes, mas a mulher era chamada de mulher. Após o pecado, após a sentença que Deus dá ao casal, por causa dessa batalha que eu estou falando contigo nesta manhã, eles tinham uma arma, e a única arma que Deus dá para nós vencer não é bomba atômica, não é metralhadora, não é facão, não é fuzil, não é explosivo. A arma que Deus deu para nós vencermos esta maior batalha jamais pelejada é a palavra. Foi esta arma que Deus deu para Adão no Éden. Ele deu a palavra dele, ele disse: olha, não comerás de toda árvore que está no jardim. Veja bem, então, foi exatamente o que Eva fez. Ela saiu de trás da palavra, e ao sair de trás da palavra, ela conseguiu também tirar o seu marido. Então, para mim, esse vírus do pecado, como este coronavírus, é a mesma coisa, porque o vírus do pecado é mortal, ele mata. Ele não mata somente a esposa, como Eva ou a mulher. Ela deixou de ser eterna pela transgressão da palavra, e ela então conteve este vírus que a serpente passou para ela, que o diabo havia passado para a serpente, que a serpente passou para Eva, que Eva passou para Adão, que foi em Caim que matou Abel. Então, meu irmão, minha irmã, este vírus mortal, é há muitos anos que nós estamos batalhando com ele. Você acha que esse coronavírus, Covid-19, ele veio de Deus? Claro que não. Nada que vem destruir, nada que vem causar danos veio de Deus. Mas nós temos um inimigo muito astuto, e ele quer acabar com os seres humanos, ele quer destruir a família. Mas Deus, através das autoridades constituídas por ele, tem o meio e a forma para que a palavra de Deus possa ir adiante. Veja, através deste meio de comunicação, nesta manhã, nós podemos compartilhar estas verdades aqui. Então, meu irmão, minha irmã, esta batalha jamais pelejada, Satanás e seus demônios foram lançados ali no Éden, e Deus sabia exatamente o que aconteceria. Se Deus é infinito, ele sabe onde cada pulga estaria na terra. Ele sabia onde cada mosquito estaria. Ele sabia quantas vezes o mosquito iria piscar. E ele sabe também que a quantidade de sebo que tem uma pulga, porque ele é infinito, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. No sermão Quarto Selo, pregado em 21/3/1963, está escrito assim, a partir do parágrafo 279. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi chutado para fora e veio para a terra. Ele foi chutado do céu e veio para a terra. Vê? Então ele poluiu o Éden. Desde então ele tem sido poluído. Quando você encontra pessoas de mentes poluídas, saiba que ele está sendo treinado para a batalha que Deus tem contra o diabo. Essas pessoas são vasos o qual o diabo tem acesso para poluir as suas mentes. E agora, na batalha no céu, está vindo a batalha na terra, e ela terminará na terra no fim do tempo, numa batalha chamada Armagedon. Então nós estamos sendo treinados através da palavra de Deus. Haverá uma batalha do Armagedon. Eu e você precisamos estar revestidos de poder. Eu e você precisamos tomar esta palavra eterna, porque sem mim, disse Jesus, vocês nada podem fazer.
Agora, qualquer um sabe disto, que a batalha começou no céu. E então, o chutaram para fora. E quando fizeram, jogaram bem no Éden. E a batalha começou aqui embaixo no Éden. Nós vamos acompanhar as Escrituras e nós vamos ver que os cristãos sempre enfrentou esta batalha. E Deus sempre deu a vitória para aqueles que estivessem revestidos de sua palavra. E esta primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve sua origem na terra. Isto é muito interessante, meu irmão e minha irmã, aqui no parágrafo 45 da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Então veja, esta primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Então veja que é uma batalha jamais pelejada. Deus tem os seus vasos para levar boas novas, Deus tem os seus vasos para levar a palavra, mas Satanás também tem vasos para levar a discórdia, para levar a maldade, para levar o pecado. E aqui estamos nós na terra em plena batalha. A minha pergunta é: de que lado de exército você se encontra? Existem aqueles que são soldados de Deus, mas existem aqueles que são soldados de Satanás. E eu e você, para vencer esta batalha, precisamos da armadura do cristão. Precisamos estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque é uma guerra de pensamentos, é uma guerra de sabedoria, é uma guerra de argumentos, mas os filhos e filhas de Deus precisam acreditar em toda a palavra, precisa tomar posse de toda a palavra, precisa se revestir de toda a palavra de Deus. E Satanás não tem medo do conhecimento que eu e você possa ter. Satanás não está preocupado se temos dinheiro ou não temos dinheiro. Satanás não está preocupado com absolutamente nada disso. Satanás está preocupado com tua alma. Ele sabe aonde ele será lançado, porque o inferno não foi criado para filhos e filhas de Deus. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesta manhã, lembre-se, o inferno não foi criado para eu e você sermos lançados lá. Se isso acontecer, é uma decisão tua, é uma decisão da pessoa, porque a Bíblia é muito clara, onde Deus disse que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Então veja bem, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas as pessoas que se esquecem de Deus e se alistam no exército de Satanás, então também serão lançados no lago de fogo. Veja, logo a batalha que antes foi entre anjos, veja, essa primeira batalha foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. Veja bem, essa batalha no princípio foi batalha de anjos, mas agora é uma batalha humana, agora é uma batalha entre as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, só existe uma arma que eu e você pode usar, é a palavra. Passará os céus e a terra,
mas minhas palavras, disse o Senhor Jesus, ela não passará. Foi transgressão a palavra que Eva caiu, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência dos olhos, e pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. E este acontecimento também aconteceu com Jesus. Após 40 dias e noite de oração, ali no deserto, quando ele sente fome, Satanás aparece e diz: olha, você está desejando comida? Então você diz a palavra, porque você tem autoridade. Diga a esta pedra, transforma-se em pão. Veja, Jesus venceu o diabo com a palavra e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ali não disse: olha, eu tenho a palavra falada, então cria uma metralhadora aqui na minha mão, ou uma explosão aqui na minha mão. Não. Ele usou a palavra. Eu e você só venceremos a partir do momento que usarmos a palavra. Então veja que a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. João capítulo 10, versículo 10. O apóstolo João escreve assim: o ladrão não vem senão roubar e matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos acompanha aqui através pela Rádio Portal Guaporé, você que nos acompanha aqui pelo Facebook, irmão, irmã, amigos, afinal, você quer o quê? Você quer ser roubado? Você quer ser destruído? Você quer que o diabo, que o ladrão tire a sua vida? Porque Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. E a palavra é vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Deixa eu ver se eu dou uma controlada, senão já eu estou pregando, né? Mas veja bem aqui então, vamos continuar o raciocínio aqui no parágrafo 45, a maior batalha jamais pelejada. O que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruir. Esse era o propósito, a destruição. Logo a batalha começou aqui sobre a terra e começou em nós e tem estado rugindo desde então. Você já viu que esta batalha do orgulho, você já viu que esta batalha da arrogância, esta batalha da prepotência, a maioria das pessoas tem vestido esta camisa, a maioria das famílias estão vestindo esta vestimenta do diabo, esta vestimenta do exército de Satanás, e são poucas pessoas que têm revestidos de humildade, têm revestido de poder, têm revestido da palavra de Deus. Mas você percebeu que estes que têm vestido a armadura de Deus é a minoria, mas você tem observado que a vitória deles é constante? Então veja bem, começou em nós e tem estado rugindo desde então. É uma guerra, é uma batalha jamais pelejada. E Paulo escreve isto aqui em Efésios capítulo 6. Eu quero entrar um pouquinho aqui com vocês e trazer isto para a nossa vida diária, trazer isto para nossas famílias, para dentro de casa. E nós vamos ver que esta batalha, Deus através de Paulo advertiu os gentios que eles enfrentariam isto também. E Deus então, através do mensageiro da era de Laodiceia para a era de Laodiceia, também trouxe as mesmas advertências que Paulo trouxe na primeira era, que é a era de Éfeso. Aqui nesta era de Laodiceia, Deus também nos chama a atenção para um posicionamento em sua palavra para enfrentar esta batalha jamais pelejada. Lembra da escritura que lemos em Lucas?
que ele disse que qual é o rei que vai para a guerra com 10 mil, e o outro rei tem 20 mil, que ele não vai se assentar e ver se ele vai, porque para esse exército de 10 mil soldados, enfrentar um com 20 mil soldados, tem que ter um treinamento muito especial, tem que ter estratégia. É isto que Satanás tem tido com a raça humana. Ele tem tido estratégia, ele tem estudado minuciosamente o ser humano. Agora, meu irmão e minha irmã, nós também podemos olhar e descobrir quais são as estratégias de Satanás com a palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, examinai o manual da guerra. Não temos que lutar contra carne e sangue, é contra o inimigo invisível. Examine a palavra, leia a palavra, observe as profecias, estejam atentos, porque esta é uma das batalhas que tem sido travada desde o Éden, e Deus nos promete a vitória. Veja bem aqui em Efésios capítulo 6, do verso 1 até o versículo 4, a batalha entre filhos e pais. Você tem visto esta batalha, esta guerra dentro de casa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, tem sido constante. É só eu e você examinar as Escrituras que nós vamos descobrir que o que está acontecendo hoje já foi profetizado antes. Veja bem aqui no verso 1 e 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora eu pergunto, os filhos são obedientes aos pais desta geração? Você, filho, você, filha, é obediente aos seus pais? A Bíblia disse que isto é justo. A Bíblia disse que isto, veja, olha, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Veja, olha o que a Bíblia disse, filhos, filhas, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa aos filhos e às filhas que obedecem aos seus pais no Senhor. A Bíblia te faz uma promessa. E qual é esta promessa então? Ele diz assim, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Essa é a promessa aos filhos e às filhas que são obedientes. Mas eu te pergunto, não é uma batalha? Eu te pergunto, os filhos e as filhas têm tomado conscientização de que é mandamento do Senhor? Os filhos e as filhas têm tomado conhecimento de que realmente é isto que Deus requer? Que Deus te promete vida longa? Que Deus lhe promete, meu filho, minha filha, que se você honrar teu pai, se você honrar a tua mãe, você já examinou esta palavra honra? Você já observou bem, examinou bem o que é honrar o seu pai e honrar a sua mãe? Mas é uma batalha jamais pelejada. Este é o primeiro mandamento com promessa. E o que vai acontecer então, Paulo? Se eu honrar o meu pai, se eu obedecer o meu pai, se eu obedecer a minha mãe, veja qual é o primeiro mandamento, então, qual é o resultado que eu estou sendo o primeiro mandamento com promessa, Paulo? Ele disse, para que te vá bem. Você quer que as coisas vá bem contigo? Que a sua escola vai bem, que a sua faculdade vai bem, que você tenha um casamento no futuro bem, que você tenha uma vida tranquila e sossegada bem, filho, filha, você quer isso? Você tem certeza que é isto que você quer? Mas você trava uma guerra de desobediência, uma guerra de rebeldia, uma guerra de rebelião, uma guerra de revolta.
contra o seu pai, contra a sua mãe. Este é Satanás com suas estratégias para destruir você, para que você, filho, para que você, filha, não seja abençoada e que não vivas muito tempo sobre a terra. E aí, pai, e aí, mãe, esta batalha entre filhos e pais, o apóstolo São Paulo vem no versículo 4 e dá uma escritura-chave para você, papai, para você, mamãe. E ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. A minha pergunta é: papai e mamãe, você tem criado os seus filhos na admoestação do Senhor? Ou você provoca eles, ou você causa ira a eles, ou você, mamãe, você, papai, é que é a culpada de tanta rebelião, de tanta transgressão. Profeta de Deus disse que não é os filhos que são delinquentes, são os pais que são delinquentes. Por que os pais são delinquentes? Porque esses pais não têm cuidado desses filhos como herança do Senhor. Veja os filhos, a herança do Senhor. A Bíblia disse que você tem que inculcar a palavra de Deus dessas crianças, desses filhos, dessas filhas, e é desde pequeno. Discipliná-los na admoestação do Senhor, falar do amor de Deus, sentado, andando, escrevendo no umbral das portas, falar do amor de Deus em todas as eras, o livramento de Deus, desde o Egito até a terra prometida. Existem muitas histórias da Bíblia que você pode contar. Depois você tem várias escrituras aonde você pode se basear e ensinar os seus filhos e suas filhas. Aí eu te pergunto: está você criando-os na admoestação do Senhor? Está você disciplinando de acordo com a Bíblia? Porque os resultados serão outros, meu irmão. Os resultados serão outras, minha irmã. Veja que não é só esta batalha entre filhos e pais, entre pais e filhos. Tem se tido uma batalha muito grande entre patrões e funcionários. Está aqui na Bíblia. Há muitas revoltas, muitas greves, muitos problemas são causados por causa de revoltas, por causa de mau entendimento entre patrões e funcionários. A ausência de Deus na família causa estas rebeliões. A ausência de Deus no trabalho causa dissensões, brigas, revoltas. Mas Paulo diz aqui em Efésios 6, no verso 5 ao 9, ele diz assim sobre esta batalha entre funcionários e patrões. Veja, entre autoridades, veja, entre as pessoas. Então a Bíblia diz assim em Efésios capítulo 6, verso 5 ao 9: vós servos, funcionários, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, com respeito, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Como o ser humano precisa estar submisso a Cristo, estes funcionários precisam estar submissos aos seus patrões em suas empresas. Veja bem, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja bem, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Patrões e funcionários têm que estar sobre a admoestação do Senhor, porque é uma batalha jamais pelejada. Eu quero finalizar aqui as minhas palavras, e à noite, se Deus quiser, nós podemos voltar, continuar falando sobre este assunto. Pai querido e maravilhoso Deus, em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, agradeço a Ti, Pai,
aos nossos que nos acompanham pelo Facebook, Pai. Abençoe cada lar, abençoe cada família e revista cada um de seus filhos da armadura de um cristão. Nos dê um dia abençoado na sua presença. Livra-nos de todo mal, de todo vírus, de toda doença e de toda armadilha de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos por amor do seu nome. Amém, amém. Aos nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanhou aqui através deste canal, que Deus te abençoe, que Deus te guarda, e até às 19h30, se Deus quiser, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe.